E aí galera, eu sou o professor Hilton do curso Exatas e eu tô aqui para te dar algumas dicas para a prova da ESCS que vai acontecer nesse fim de semana. Bom, a gente vai conversar rapidamente sobre velocidade para que você veja alguns pequenos detalhes que são interessantes para o desenrolar da sua prova. Bom, dá uma olhadinha aqui comigo no material. Olha só, velocidade média. A velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo gasto por uma partícula para ir de um ponto até outro. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o metro por segundo. Mas, bom, já que a gente está por aqui, então, para você não esquecer de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6 e, para voltar, divide por 3,6. Vamos ao exemplo. Ó. Eu tenho um carrinho que vai de um ponto A para um ponto B aqui no meu desenho. De que jeito, professor? Bom, não interessa, mas para a velocidade média, isso não é importante. No meu desenho, no meu exemplo, o carrinho vai de A para B segundo um movimento que é retilíneo e uniformemente variado. Ele sai do ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo e vem para o ponto B, chega ao ponto B com uma velocidade de 20 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B, o deslocamento do carrinho, vai ser de 75 metros e no meu exemplo ele vai fazer esse percurso em 5 segundos. Qual é a velocidade média do carrinho? Então a gente faz a razão entre o deslocamento e o tempo. Vamos lá? 75 metros dividido por 5 segundos, isso vai me dar 15 metros por segundo de velocidade média. É importante que a gente tenha muita atenção. Por quê? Olhar apenas para a velocidade média não garante que eu conheça o movimento que foi descrito pelo carrinho nesse trajeto, tá? Bom, no movimento uniformemente variado, se o movimento for uniformemente variado, se ele tiver aceleração constante na direção do movimento, então a gente pode encontrar a velocidade média de um jeito bem simples, fazendo a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final no trecho que foi observado. Nesse exemplo, seria 10 mais 20 sobre 2, 15 metros por segundo também. Bom, para você entender o que eu quero dizer com para a velocidade média não importa qual é o movimento que o carrinho faz, vamos dar mais uma olhadinha num outro exemplo, agora comparativo, para que você consiga ver o que eu quero dizer. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, nesse segundo exemplo, nós temos duas opções aqui para comparar uma com a outra. A primeira opção, o carrinho sai do ponto A com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e chega ao ponto B com uma velocidade de 20 metros por segundo num movimento com aceleração constante, ou seja, é exatamente o mesmo exemplo que a gente fez antes, tá? Na segunda opção, o carrinho vai do ponto A para o ponto B, mas agora com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, num movimento retilíneo e uniforme. A distância entre os pontos A e B nos dois casos é de 75 metros, e no meu exemplo, o tempo gasto para ir de A para B nos dois casos é de 5 segundos. Perceba que nas duas opções a velocidade média será de 15 metros por segundo. Ou seja, se os dois carrinhos saíssem do mesmo ponto A exatamente no mesmo momento, independente do movimento que eles executassem, como as médias são iguais, eles chegariam ao ponto B exatamente no mesmo instante, tá? Bom, galera, essa é uma dica importante, é um detalhe que você tem que observar na sua prova e o principal, se você dominar bem essa ferramenta, ela vai ser extremamente útil para você. Até a próxima. Falou!